É a primeira vez. Bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, é uma satisfação estar com vocês hoje. Bom, o Zé Afonso vai começar aí essa entrevista de hoje, Zé. Conseguimos, ele está aqui para a gente falar do assunto, a saúde em Patos. Está precisando debater e é para isso que nós estamos aqui. O programa é exatamente para isso, Zé. Exatamente. Mais uma vez, muito bom dia, doutor Rodrigo Domingos Taufik. Muito importante a sua presença aqui, nós agradecemos penhoradamente, afinal de contas o senhor vivencia dia após dia, hora após hora, a questão da saúde em Patos, Minas e nessa região, né, na macro-região. É muito trabalho, muita responsabilidade, nós já o convidamos em muitas oportunidades, ele sempre falou, olha, quero ir ao programa assim que nós tivemos condição de conciliar a agenda e infelizmente hoje deu certo, ele está aqui conosco. Doutor Rodrigo, a minha primeira pergunta, claro que nós temos muitos assuntos aqui importantes para falar, mas seria relacionada ao Hospital Regional Antônio Dias, em função daquele ofício divulgado no último dia 17, inclusive enviado a várias autoridades, ao senhor também, né, como curador da saúde, e aos prefeitos da região, pedindo para não levar mais pacientes para leitos de UTI, porque não havia vaga no hospital. Então a população ficou preocupada, todos nós ficamos preocupados, tenho certeza que o senhor também, afinal de contas o senhor está de 7 para 8 anos aqui em Patos, conhece a fundo esses problemas da saúde. Com relação especificamente a essa decisão da direção do Hospital Regional, o que o Ministério Público pode fazer, doutor Rodrigo? Na verdade, assim, é um problema crônico aqui na nossa região, né? A questão dos leitos. Vem sendo feito um trabalho para essa ampliação, né? Inclusive com outros municípios aqui da nossa macro. A gente sente um grande empenho dessa gestão atual aqui também de Patos de Minas na ampliação, nessa estruturação, né, de um hospital municipal, mas nós vamos realmente viver um gargalo por um tempo. Vamos viver uma situação difícil. Então nós temos que trabalhar essa regulação. O que o Estado faz é trabalhar essa regulação com outras macros quando necessário, né? Se não tem a vaga aqui, procure em outro lugar. Mas é importante que a população tenha ciência de que realmente a situação é muito difícil e o trabalho vem sendo feito, mas não é algo que a gente consegue resolver da noite para o dia, né? Vem sendo feito esse estudo, né, de implementação de vários leitos aqui na nossa macro. É um trabalho que vem crescendo desde que eu assumi há 2 anos na Promotoria de Justiça da Saúde aqui em Patos. A gente verifica um crescimento muito grande desse trabalho, né, fomentado pela superintendente, a doutora Noemi, e com o apoio dos prefeitos municipais. Então já houve acréscimo de leitos nos municípios sedes de micro, né? Nós pegamos João Pinheiro, São Gotardo, o Naí também teve reforço. E com a pandemia nós temos que observar que vários leitos que poderiam ser destinados para a finalidade normal, eles estão tendo que ser mantidos para a questão Covid. Então, às vezes, os leitos ficam até vazios hoje, mas a gente espera um pico novo para início de julho. Então, como que vai desativar um leito agora e, de repente, o pessoal vai precisar daqui a um mês, né? Então, o trabalho ele é muito complexo, a gente chega num limite também de estrutura. Se nós pensarmos que no início do ano passado, quando eu entrei com uma ação civil pública, nós tínhamos 10 leitos de UTI. Sim. Hoje nós já multiplicamos por 8 praticamente. Às vezes tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Conforme às vezes até o uso dos equipamentos. Isso, né? Aí toda a região, né? Para a região inteira. Então seria mais ou menos 80. Uns 80. Só que aí vai... São os leitos do SUS, né? Isso. Então, assim, existe esse trabalho todo, né? Sim. Isso eu estou falando Covid, houve uma ampliação muito grande, um trabalho muito bom, né? Assim, da superintendência regional, só que existe um certo esgotamento e a gente tem que pensar que toda a estrutura que foi criada, ela está com uso contínuo. Isso foi inclusive colocado na última reunião, com uso contínuo, e os próprios equipamentos vão ficando desgastados e aí surge a necessidade de troca, começa a haver falhas. Durante todo esse período nós tivemos os problemas também das equipes, porque elas são estruturadas, mas as pessoas vão adoecendo, as pessoas precisam ser afastadas. Foi um trabalho realmente exaustivo por parte do pessoal da saúde. A preocupação, doutor Rodrigo, é porque o hospital atende a um público de 700
pessoas, se a gente for considerar 700 mil. 700 mil pessoas considerando esses 33 municípios, Patos e mais 32, não é? E já há algum tempo nós estamos tendo o envio de pacientes de Patos para outras cidades, para outras regiões, até mais distantes, por exemplo, na questão da alta complexidade, para São Sebastião do Paraíso. Sim. Né? Então, quer dizer, quando chega a Covid, a coisa chega a esse nível, nós sabendo que o hospital regional não tem condição de, da noite para o dia, se estruturar mais em termos físicos, né? A preocupação é muito grande. O senhor fica em contato com o Estado? Como é que tem sido esse interrelacionamento com relação ao problema? Isso. Na verdade, já vem sendo feito um trabalho de reestruturação junto com o Estado, com a Superintendência Regional, para valorizar e colocar o hospital regional para a alta complexidade. Sim. A ideia é nós tirarmos o restante das atividades do hospital regional. Só que para que isso ocorra, nós precisamos estruturar outras unidades, outros aparelhos de saúde nos municípios. Então, aí vem a importância do passo que vem sendo dado pelo município de Patos de Minas, que vem aplicando recursos no hospital de campanha, que pode vir a ser o hospital municipal no futuro. Então, isso dá uma cara nova, uma dinâmica nova para a região, porque Patos tem a maior estrutura e a maior, vamos dizer, responsabilidade social aqui também na nossa macro. Então o trabalho ele vem sendo feito nesse sentido, só que não se consegue, principalmente ainda no curso da Covid, implementar tudo de uma vez. Vejam que a pandemia ela tem todo esse lado negativo que a gente não precisa nem analisar, mas por outro lado nós conseguimos uma estruturação que talvez não viéssemos a ter numa situação normal. É verdade. Então quando essa pandemia vamos dizer assim, ficar controlada, essa estrutura nós podemos aproveitar internamente para o restante do trabalho. E aí, obviamente, vamos ter que ver a questão de pessoal e tudo mais, mas já é um passo importante que vai ser dado. Até porque já tínhamos problemas na saúde antes da pandemia. Sim. Eu me lembro muito bem, a gente sempre estava discutindo aqui, falta de leitos, pessoas indo para outras cidades para atendimento, os hospitais aqui, todos eles lotados, né? Pessoal reclamando, estou esperando uma vaga para uma cirurgia, não consigo. Alta complexidade, pessoal tendo que ir embora daqui para fazer tratamento. E a vinda dessas verbas, né? Que foram verbas federais, né? Para compra de leitos, de UTIs, etc e tal. Se fôssemos esperar deputado, verba daqui e dali do governo, nós íamos ficar aqui, o senhor falou em 80, multiplicou por 10 o número de UTIs na região. Não ia conseguir isso, não ia conseguir isso em menos de 10 anos, né, doutor? De jeito nenhum, né? É uma estrutura, é lógico que ela foi concebida, né, para esse momento específico, mas a gente vai ter que ajustar, talvez não haja necessidade de todo ser feito um estudo pela superintendência para que haja um ajuste no número de leitos devidos, porque a gente fala, por exemplo, em torno de 80, mas o cálculo do número correto de leitos era em torno de 105 de UTI. Então, mesmo assim, nós ainda estamos aquém do que seria a necessidade, né? Mas nessa estruturação, o que a gente tem que pensar? Foi feito, por exemplo, no final de 2019, um trabalho junto a Paracatu, né? Para a estruturação do hospital lá. A pandemia é que veio a dificultar a obra no hospital. Então, lá, a cardiologia, por exemplo, ela já vai ser locada em Paracatu, porque aqui nós não conseguimos essa estruturação. Então, na nossa macro, e pensem o seguinte, às vezes o cidadão, ele olha, não, mas eu vou ter que sair de Patos. Só que a saúde, ela é estruturada na macro. Sim. Então, o que a gente olha é a macro. Se o serviço estiver na macro, nós estamos no caminho correto. Poderíamos ter um pouco aqui, um pouco lá, mas ele depende da disponibilidade do município para estar ajustando isso com o Estado para viabilizar a permanência de algum serviço aqui. No caso, na época, houve a necessidade de fazer essa pactuação já direcionada para Paracatu. Então, quer dizer, o serviço ficando aqui, a gente evita isso de ficar indo para Belo Horizonte, por exemplo, percorrer 600 quilômetros. E temos que pensar, daqui 600, e o pessoal que está lá na divisa com a Bahia? É verdade. Então, assim, o importante é nós mantermos essa estrutura na macro e o máximo possível
o máximo possível, dividindo nas micros. Mas a gente tem que ver que nem sempre a estrutura, exatamente, ela tem a possibilidade dessa divisão toda. A estrutura do regional é superior a quase todos os municípios da região. E o investimento, como que vai manter, por exemplo, tantos cardiologistas em todas as micros? E será que vai conseguir profissional em todos esses municípios na quantidade correta? Então a questão é muito mais complexa do que a gente consegue avaliar de uma forma superficial. Ô Edivar Santos, vamos lá, Edivar. Doutor, tudo bem consigo? Bom dia, né? Bom dia. Olha, eu me lembro que logo no início da pandemia aqui em Patos de Minas, as pessoas estavam indo lá para UPA ali do Peluso, e aí não conseguia vaga aqui no regional para trazer esse paciente, e muitos entravam na justiça fazendo esse pedido para o hospital regional receber esse paciente. Agora, com esse anúncio do hospital regional de que não tem condições mais de receber esse paciente, só não teme que haja um aumento do número de casos de pessoas indo até a promotoria para pedir esse autorização da justiça para obrigar o hospital regional a receber esse paciente, doutor? Na verdade, as pessoas já procuram diariamente a promotoria de justiça, tanto a promotoria quanto a defensoria pública, né? Então, o que acontece na prática? Às vezes as pessoas enxergam dessa maneira, como se fosse uma ação para que o hospital recebesse. Mas não, olhem, o hospital regional estando lotado, ou o SUS não tendo condições de receber aquele paciente, a ação judicial é para que, olha, Estado, município, arranje um local, mas se não conseguir em 24 horas, eu vou pedir para o juiz para bloquear o dinheiro na conta do Estado e do município e passar para o hospital que tiver com orçamento mais baixo. Então, na prática, o que acontece? Estando superlotado o setor público, ele tem que comprar essa vaga fora. Ele não comprando esse serviço no particular, aí vem a ação tanto do Ministério Público quanto da Defensoria ou de algum advogado particular para que a pessoa possa receber esse serviço na rede privada. Então, nós temos uma lista de documentos, a gente já passa para a pessoa, dentre esses documentos, a apresentação de 3 orçamentos. E com base nesses orçamentos, a gente faz o pedido para o juiz de bloqueio. Aí, dessa forma, o hospital no regional, no caso, não podendo receber, os hospitais particulares que ficariam à disposição para receber esse paciente, doutor? Isso, a gente usa a rede privada. Então, o cidadão, ele procurou o hospital e falou, olha, eu consegui vaga em tal hospital, no outro também tem. Esse aqui está cobrando tanto do procedimento, o outro está cobrando X. A gente pega os 2 orçamentos, apresenta para o juiz e pede bloqueio. Então, o juiz já bloqueia o dinheiro, passa para a conta da empresa ou passa para o cidadão que vai lá e paga, e depois a gente faz a prestação de contas. Ou seja, a situação é muito mais complicada do que a gente está imaginando, né? Para vocês também do judiciário vai ser muito complicado essa falta de leitos ali no regional também, né? Isso. Ministério Público, né? O Ministério Público. Mas né? isso é um movimento natural ao longo do ano. O que modifica é a quantidade de pessoas que estão procurando. Mas é um movimento natural, porque há épocas em que há uma saturação. E pensem, o sistema, ele é passível de ser esgotado. Isso daí é natural. Pode acontecer alguma coisa, vamos supor, se tiver um acidente. Sim. Pode lotar o TI do agarrado e não piscar de olhos. E nós vamos precisar desses leitos no setor privado. Então, se o Estado e o município não conseguem se articular rapidamente para resolver o problema do cidadão, aí nós entramos com a ação para o juiz poder dar o encaminhamento devido. Ok. Muito bem, nós vamos no próximo bloco. O Zé Afonso vai preparar mais uma pergunta. Nós vamos entrar também na questão do São Lucas, né, Zé? Ainda vamos voltar na questão do regional, vamos falar de terceirização, da saúde de uma maneira geral. Já. Minasaf Brasil e Funerária Patense são empresas do Grupo Patense e comunica a seus associados que continua a promoção Indique e Ganhe. Indique parentes, amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidade como brinde. Minasaf Brasil, Prefeito Camundim 984, em anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando no 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Ô Zé, dá tempo ainda da gente voltar ainda no regional. Mais assuntos sobre o regional. Eu queria perguntar ao doutor Rodrigo com relação à questão da terceirização, né? O senhor falou aí que estão trabalhando para que o regional passe a atender a alta complexidade, talvez exclusivo para alta complexidade. Isso independe da terceirização ou só com a terceirização, doutor?
Não, isso independe. O trabalho, na verdade, é da finalidade do hospital regional para a nossa região. E isso tem que ser trabalhado com o Estado e com os municípios. Então, é feita essa definição, esse realinhamento, para que a atividade seja exercida de uma maneira mais adequada. O Estado, ele tem a prerrogativa de definir como esse serviço vai ser prestado. Ele pode, por exemplo, prestar diretamente ou ele pode colocar uma OS. Isso daí faz parte. Só que tem que ser seguido um trâmite adequado nisso. E o que o Ministério Público questionou na ação foi justamente essa questão da forma como foi realizado, né, o trâmite até aquele momento. Mas o Estado, a gente tem que deixar bem claro, a legislação permite que ele faça essa escolha de uma prestação direta, como é hoje, ou através de uma OS. Nós vimos um movimento, né, Zé, dos prefeitos da região com relação ao hospital regional. Claro, o senhor está por dentro de tudo isso. O que o senhor pensa disso? Inclusive a Amapar é favorável à terceirização. Agora, essa questão que o senhor falou e da alta complexidade, aí o regional se tornaria só um hospital para alta complexidade? Isso, a ideia é justamente nós tirarmos o que não for alta complexidade para que a estrutura do hospital regional ela seja suficiente para atender a nossa macro. Veja, o regional, às vezes as pessoas criticam, mas o esforço que é feito lá, ele é enorme. Ele pega uma parte, por exemplo, de traumatologia, ele não recebe nada por conta desse serviço, não recebe nada. Já foi buscado isso em Brasília e não consegue regularizar porque os serviços já estão em outros aparelhos de saúde e tal, outros municípios, não recebe. E aí o Estado vem e arca, e banca. O Estado, FEMIG, vem e banca a diferença. Então seria esse o problema maior do regional? Um dos maiores problemas, então, é esse? A gente tem que arrumar a casa, né? Então, só que a gente só consegue arrumar a estrutura do regional se nós conseguimos estruturar todos os aparelhos da nossa macro. Porque na hora que falta o serviço, vai levar para onde? Para o regional. É verdade. Qualquer lugar da macro. Não tem, corre para o regional. Que mesmo não tendo vaga, o regional atende. Ele recebe. Nós tivemos um caso agora recente de um menino que foi atropelado de moto, né, que acabou falecendo depois desse comunicado, e ele foi atendido lá. E ele foi para lá. O esforço deles é enorme. Eu acompanho diariamente. Então, pegar a doutora Valéria, doutor Nacal e todos os outros lá, o esforço é enorme no dia a dia para atender a população, só inclusive, que a estrutura é mínima. Inclusive, doutor Rodrigo, ontem eu até divulguei aqui um reconhecimento da Anvisa sobre esse atendimento do regional, né? Mostrando que realmente ali há um grande esforço. Mas essa questão não implica também, doutor Rodrigo, ampliação física do hospital? Quer dizer, vai chegar num ponto que onde colocar mais leito, onde colocar equipamento, onde colocar pessoal trabalhando? Ontem eu estava em reunião com a doutora Noemi no final da tarde e por conta de todas essas mudanças, né, que estão sendo analisadas em razão de um fechamento em breve aí, né, do São Lucas, né, na parte do atendimento SUS, uma sugestão que eu fiz foi justamente de nós já começarmos a pensar, e isso já era uma ideia também, né, antes deles próprios, de tirar eventualmente o hemocentro dali, né, que ele pode ser deslocado, para a gente ampliar um pouco e começar uma conversa com o Estado e também com o município para desapropriação daquelas áreas no quarteirão. Do quarteirão. Mesmo que não seja de forma integral, mas nós já temos que começar a pensar nessa desapropriação para ampliação do hospital regional, mesmo que não consigamos fazer tudo de uma vez, mas nós temos que dar o passo a passo, desapropria agora e depois a gente vai fazendo as obras conforme a possibilidade. Mas aí já, até a doutora Noemi ontem falou que já vai começar essa articulação dentro do próprio Estado e a gente precisa também conversar com o município para casar esses dois trabalhos, mas a ideia é essa mesma. Muito bem. São notícias novas, né, Edivar, que estão chegando aí. Já já nós vamos voltar, vamos explorar mais esse assunto aqui no programa. Você participa conosco através do nosso WhatsApp, né, que é o 388-1798. Você pode mandar aí sua mensagem, já o Edivar vai repercutir. Eu tenho que fazer um intervalo. Olha, Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento, que é o Residencial Luiz XV. São apartamentos com 2 quartos, suíte
suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento da Ornelis Imóveis. Está ali, ó, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas da Ornelis Imóveis, 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornelisimóveis.com.br. É intervalo 8h25, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rede Coop Patos de Minas, a união das 13 cooperativas em prol de nossa comunidade. Dia C 2021. Seja um voluntário sangue bom. Atitudes simples movem o mundo. Neste momento desafiador, sua doação de sangue é ainda mais importante para salvar vidas. Doe sangue, participe. Os primeiros 650 doadores ganharão um brinde personalizado. Campanha até 30 de junho. Confira os critérios para doação em hemominas.mg.gov.br. Realize o seu cadastro com a equipe da sua cooperativa. Dia C 2021. Doar sangue é simples, rápido e seguro para quem doa. Para quem recebe, esse gesto vale muito. Faça parte da nossa campanha. Voluntário Sangue Bom. Realização Rede Coop Patos de Minas. Nossa satisfação. Tá barato demais. Abóbora jacaré, banana nanica e cenoura 97 centavos. Inhame cabeça e mamão formosa 1,47. Banana prata e limão Tahiti 1,97 o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada 7,98 o quilo. Costelinha Aurora recortes 9,99 o quilo. A 128,99 o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Cursos técnicos Unipan. Você vai brilhar no mercado mais rápido do que imagina. 2 anos para concluir na mesma estrutura utilizada para os cursos superiores. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 368. Ah, e você ainda pode estudar de graça. Prova de seleção de bolsas, dia 3 de julho. Mais informações em cursostecnicos.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma e não para. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Olha, mais uma vez, aqui no Debate 98, no Momento Unipan, a gente lembra que o Unipan está concedendo bolsas de estudo de até 100% para os cursos técnicos. Então, as inscrições estão abertas para a seleção de bolsas sociais de estudo destinadas aos estudantes dos cursos técnicos em enfermagem, em farmácia e em segurança do trabalho do Centro Universitário de Patos Minas, Unipan. Esse processo será realizado no dia 3 de julho, um sábado, às 14 horas. Serão concedidas bolsas de até 100% e para participar do processo os candidatos devem se inscrever no site cursostecnicos.unipan.edu.br. São uma oportunidade, esses cursos, para quem deseja conhecer melhor a área de atuação e o mercado de trabalho antes de ingressar no ensino superior. Além disso, eles podem ser realizados enquanto o estudante frequenta o ensino médio. Olha que grande vantagem. Para cada curso serão oferecidas 60 vagas com mensalidades a partir de R$ 368 e a duração dos cursos técnicos é de 2 anos. Além disso, o Unipan oferece uma infraestrutura diferenciada, laboratórios para as atividades práticas, salas de aulas invertidas, salas de informática, sem falar na biblioteca, que oferece obras didáticas, técnicas e literárias. O corpo docente também se destaca, afinal, a maioria dos professores são mestres e doutores. Para maiores informações, você pode acessar também o edital disponível no site unipan.edu.br. Não perca essa oportunidade, inscreva-se já. Unipan. Educação que transforma. 8h29. Olha, atenção, emprego, hein? O Grupo Vitia é empresa do ramo de agronegócio, está contratando para vagas em uma de suas unidades, a Vitória, localizada aqui em Patos. As oportunidades são para a área de produção, atenção,
auxiliar de produção, operador de pá carregadeira, empilhadeira, mecânico e eletromecânico. Interessados em entregar os currículos na Cipatos, Associação Comercial, que fica ali na Olegário Maciel 63, sala 201, Centro, ou enviar no e-mail rh@vitia.com.br, Vitia com 2 T's. Faça parte desse time. Mande seu currículo em rh@vitia.com.br ou pessoalmente na Associação Comercial de Patos de Minas. O Edivar tá ali acompanhando a movimentação da população, né? Pessoal participando conosco aí no nosso WhatsApp. Rapaz, estão mandando mensagens, participando todos os dias. Aqui o povo tem vez, tem voz. Já já o Edivar coloca no ar. Olha, nesse mês dos namorados, o Cicobi Credicopa tá com uma promoção, Cicobi Card Mozão premiado, cada R$50 em compras no crédito, concorre a 1 milhão de pontos no Shopping Virtual Coopera. Você quer participar? Então cadastre em cicobi.com.br/Mozão premiado, é rápido e fácil. Serão 12 sorteios. Você não vai ficar de fora dessa, né? Corra e faça o seu cadastro. Para mais informações, procure nossa agência. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Edivar. Pois como é que tá aí, Edivar? Pessoal participando com a gente aqui também através do WhatsApp, a Maria Luísa, doutor Rodrigo, diz o seguinte: o senhor avalia positivamente ou negativamente aí a terceirização? Queria que o senhor explicasse, né, numa linguagem mais simples aí para a comunidade. Na verdade, assim, a análise da promotoria é sempre quanto à qualidade do serviço que vai ser prestado. O serviço ele pode ser prestado de forma adequada tanto pelo Estado ali diretamente, como é feito hoje, ou através de uma OS. O trabalho nosso vai ser sempre desse monitoramento, ou seja, para a gente buscar que o serviço esteja da maneira mais adequada dentro das possibilidades ali. Falar que um é melhor do que o outro, não. Vai depender da qualidade realmente e da disponibilidade de verba, recurso que existe para cada um. O que a gente sempre questiona, no caso, por exemplo, da ação, a gente tem que criar um parâmetro, utilizar um parâmetro correto para a colocação de uma OS. Não podemos pegar como parâmetro um sistema que está defasado. Por exemplo, o hospital regional hoje, ele não tem vários médicos, então muitos serviços são prestados com limitação. Então a gente não pode pensar numa OS que ela vai ter que ter um rendimento parecido com essa estrutura. Se a OS for entrar, ela tem que pautar o seu serviço na estrutura máxima do hospital e não nessa estrutura defasada que o Estado não consegue manter em ordem. A Rosimeire Teixeira, ela quer saber o seguinte: todos estão falando muito sobre o uso do centro clínico lá do IPAM. Qual que é a posição do Ministério Público sobre o uso desse patrimônio da Fundação Educacional, que é formado, segundo ela, com dinheiro de mensalidades dos alunos, a maioria com muito sacrifício, para resolver um problema que é da área da saúde? De quem é a obrigação? Do Estado, do município, da União, em resolver o problema da saúde? Pode ser feito esse trabalho de parceria, sim, né? Então, eu particularmente acho que é um caminho adequado, unir esses esforços, né, do Unipam com a municipalidade, porque o Unipam precisa, né, desse apoio até para a formação dos médicos. É uma coisa assim importante. A gente tem um hospital-escola, e eu penso que um hospital-escola ele acaba tendo uma qualidade de serviço superior do que um hospital que não tem essa natureza de escola, porque há uma preocupação maior por parte daqueles que têm que tutelar os seus estudantes. Eu até emendo com uma pergunta minha em relação à questão do Hospital São Lucas, doutor. Patos agora. Nós vamos entrar agora no São Lucas, então. Assim, vamos deixar para daqui a pouco. E mais perguntas também dos ouvintes depois. Daqui a pouco você vem com mais perguntas. Olha, atenção, consumidor, a Ultragás está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro na hora, e ainda você concorre a um carro 0 km e uma viagem para o Nordeste. Diz que Gás e Água Mineral, 3823-3131. O WhatsApp é o 999-70-2821. E atenção, consumidor, na compra do seu gás e cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia de qualidade e quantidade. Ligue 3823-3131. O WhatsApp é o 999-70-2821. Peça seu gás na Ultragás. O nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Domingos Taufik. Ô, Edivar, vamos partir então para o São Lucas agora, ou você quer ir com as perguntas aí? Já tem uma pergunta engatilhada aqui sobre o São Lucas. Então vamos lá. Então vamos lá. Aí o Edivar pode complementar, sem dúvida, o ouvinte também. É porque é outro assunto da pauta, doutor Rodrigo, em função
exatamente do impacto que causou na população, inclusive regional, né? Pela tradição do São Lucas, pela estrutura dele, apesar das dificuldades que a gente sabe que ele passa hoje, isso tem sido muito comentado, mas enfim, são mais de 100 leitos entre UTI, os leitos clínicos, o atendimento pelo SUS, que é o mais importante, é o único hospital particular em Patos atendendo pelo SUS, e de repente anunciando essa paralisação, ainda que seja daqui a 120 dias, causou um alvoroço. Qual é o impacto disso na leitura que o senhor faz, né? E o grande questionamento para a população é se a prefeitura, se a municipalidade não poderia mesmo aproveitar essa estrutura que já existe ali para continuar dando vazão ao atendimento dos casos mais urgentes pelo SUS em Patos? O Hospital São Lucas, ele faz parte, né, dessa história aqui da macro-região. Isso daí é inquestionável, né? Os pais, né, do Dr. Sérgio, que fundaram, eu sempre tenho ótimas referências e palavras em relação a eles, de questão de bondade, de auxílio e tudo mais. Doutor Antônio e Dona Daga. Isso mesmo. Então, assim, só que hoje, o que a gente tem que olhar? A estrutura hoje, e ela está muito deficitária. Seja pode ser uma questão de administração interna, tem a questão da limitação das verbas do SUS, então são vários fatores, mas o serviço, ele não vem sendo prestado de maneira adequada. Tanto que houve a propositura no ano passado, no início desse ano, de uma ação civil pública justamente para que o São Lucas não mais prestasse serviços para o SUS, né? Justamente por não estar adequado, né? Sanitariamente, a gente tem que pensar em coisas básicas. Ele é importante, sim, mas aí nós temos que olhar outras saídas. A principal saída que está sendo o encaminhamento é a estruturação de um hospital municipal aqui em Patos de Minas, porque ele pode estar cobrindo e auxiliando nisso daí. Além disso, teve essa estruturação já em João Pinheiro, São Gotardo, Paracatu também vai ter, Unai está melhorando, tem uma proposta aí que não é para agora, mas de um hospital regional também em Unai. Então, assim, que já existe, né, essa pode conversa. Desafogar aqui a cidade. Isso. Então, a gente trabalha a macro. Então, de uma forma mais imediata, nós teríamos essa estrutura lá de Paracatu, né, que eu acredito que não vai demorar tanto para ficar pronta, e também a estruturação desse hospital municipal aqui em Patos de Minas. O caminho, ele é escolhido pela municipalidade, né? Pode desapropriar, por exemplo, o Hospital São? Pode. Mas eu até acompanhei, eu vou dar aqui um parecer direto do trabalho que houve uma reunião num dia no Hospital São Lucas, estava sendo fechada ali uma tratativa, só que se descobriu naquele momento, após aquele resultado até de uma ação civil pública, o município foi lá e fez a intervenção, que não tinha tubulação de oxigênio. Então, quer dizer, como que iríamos resolver o problema pegando uma estrutura em que haveria necessidade de realização de várias obras? Como que nós iríamos aplicar? Aí vejo a mudança de conversa na reunião. Como que vai aplicar dinheiro público no setor privado? No prédio privado do sujeito lá, como que isso ocorreria? Então foram tantos fatores que levaram o município a tomar uma postura diferente. Porque aí eu entendo a questão do prefeito, ele tem que dar a questão da saúde, mas ele tem que se resguardar para não cair numa improbidade administrativa. E depois a gente vai misturar o público com o privado, aí fica muito mais complicado. Então, assim, o encaminhamento foi feito por escolha, né, do chefe do executivo, porque cabe a ele, e eu acredito que dentro de todas aquelas circunstâncias foi realmente um caminho viável. Bom, eu estou entendendo aqui, ainda dentro desse São Lucas, eu não sei se você vai direcionar para outra pergunta. Eu quero ir exatamente num ponto que o senhor falou aí, a estruturação da macro-região, São Gotardo, o senhor Paracatu, etc e tal. Eu estou notando que o governo está descentralizando o atendimento de saúde de Patos, então. Eu estou entendendo assim. Está sendo retirado do Patos como polo no atendimento à saúde. Seria mais ou menos isso, doutor? Não, Patos continua como polo. E, inclusive, quando eu conversei com o prefeito Falcão, eu falei, olha, Patos tem que lutar para se estruturar para permanecer como polo. Sim. Né? Eu acho que é importante para o município de Patos e é importante para os outros municípios também da macro que não tem uma outra referência tão importante quanto Patos. Então, Patos precisa se fortalecer e continuar forte realmente nessa parte da saúde. Só que nós temos que enxergar que é importante que o serviço ele seja parcialmente descentralizado.
Ao invés do cidadão lá de Unai ter que percorrer não sei quantos quilômetros para ser tratado aqui, ele pode ir só para Paracatu, ou ele ser tratado dentro de Unai. Sim. Não significa que o cidadão de Patos vai ter que ir para lá necessariamente, mas que o cidadão de lá não vai ter que correr tanto. Agora, algumas questões, como por exemplo, cardiologia, nós não conseguimos um prestador aqui em Patos. Porque é deficitário, doutor? Não conseguiu fazer esse serviço junto com a rede particular por conta da tabela SUS, o desinteresse ali, né, nessa contratação. Isso foi tentado, a superintendente, a doutora Noemi, foi aos hospitais, isso foi buscado, mas não conseguimos. Por isso é que se buscou nos outros municípios. E aí apareceu lá em Paracatu essa oportunidade, né, que foi identificada inclusive pela superintendência regional, foi feita uma visita, eu inclusive fui nessa visita, e houve o interesse do hospital lá em fazer um acordo e prestar serviços do SUS. Lá em São Sebastião do Paraíso também, no caso da cardiologia. Paracatu. Não, é Paracatu. Mas São Sebastião do Paraíso também na questão da alta complexidade, né? Mas ali foi uma necessidade, ou seja, nós não temos o serviço hoje. Para onde que vai? Aí conseguiu levar para lá. Lá é uma situação, como é fora, tudo que está fora da nossa macro, é porque a gente não conseguiu nada aqui. Na hora que a gente consegue, traz de volta. Então doutor, significa que se ficar, se for lá para Paracatu, por exemplo, como o senhor falou, mas se Patos se estruturar, volta para Patos. Não necessariamente. Se o serviço está organizado e funcionando lá, aí não vai ter em Patos. Mas aí a gente pode trabalhar depois uma estruturação, uma ampliação da rede aqui em Patos. Ah, sim. Por isso que é importante que Patos assim realmente corra atrás disso, para que o serviço não saia integralmente, mas saindo, vamos supor, a cardiologia não conseguiu aqui, foi para lá, ok, está dentro da nossa macro, em termos de estruturação está perfeito. A gente vai trabalhar com o tempo essa ampliação da rede. Quando houver essa ampliação da rede, aí provavelmente Patos tendo interesse, aí o serviço é colocado aqui também. Doutor Rodrigo, fiquei preocupado com essa relação, com essa questão do desinteresse dos hospitais particulares de Patos. Quer dizer, se a prefeitura quiser e ela vai precisar contratar leitos, que é uma questão emergencial, tá difícil conseguir isso aqui em Patos? É porque assim, conforme a situação, é um pouco diferente quando a gente fala de uma contratação para uma prestação de serviço permanente, né? Que seria o caso. Então, o hospital entendeu que não seria viável economicamente para ele. Mas provisoriamente, eles concordam. Mas, às vezes, para essas questões pontuais, os hospitais estão sendo bem parceiros nisso. Agora, o poder público também, salvo engano, o município vai trabalhar com uma tabela diferente. Vai usar uma tabela do consórcio e não a tabela do SUS, que paga um pouquinho mais para poder remunerar e viabilizar esse contrato. A tabela do consórcio paga mais do que a do paga SUS. Mais. Porque a do SUS a gente sabe da defasagem, né, de anos. Mas a ideia da promotoria, o que eu iniciei, inclusive com São Lucas, e também tem um procedimento para fazer isso em relação ao hospital regional, é a gente trabalhar com os municípios uma complementação de verba. Sim. Só que o que eu falei no São Lucas, eu preciso primeiro que vocês me mostrem o quanto que vocês estão gastando. E aí eles não conseguiram fazer essa prova no custo do procedimento. Eles demonstraram na época, eu acho, um gasto de 600 mil, enquanto eles estavam percebendo, né, por conta do serviço prestado, 1.200.000 na época. Então, quer dizer, eu não tive material para poder dar o andamento naquilo. E no H-Rádio eu quero fazer a mesma coisa. Só que para eu chegar para os municípios da macro, para 33 municípios, e falar, vamos pagar um pouco a mais, esse serviço ele tem que estar mais organizado. Então a gente precisa estruturar, mostrar um serviço para começar a cobrar. Né? Eu quero fazer só mais uma colocação aqui antes do Edvar. Você pode até responder complementando o que o Edvar vai perguntar também, mas é com relação à reunião que houve ontem, quando o prefeito Falcão, a própria superintendente Noemi, né, a secretária Ana Carolina, disseram que essa questão do São Lucas já era uma coisa esperada, não foi uma grande surpresa, e que vão buscar esses recursos de atendimento em outras regiões da macro. Se essa questão já estava sendo prevista, essa iniciativa já não deveria ter sido tomada para que ela fosse implantada imediatamente? O São Lucas, ele ainda era o prestador contratado. Então, enquanto ele não encerra suas atividades,
e como o Poder Judiciário não havia concedido a liminar para cessar esse contrato com o São Lucas, então até aquele momento isso tinha que ser respeitado. E não dá para montar uma estrutura para ficar vazia até que haja uma solução que a gente não sabe nem qual vai ser. Então, a partir do momento em que o São Lucas agora formalizou essa saída do SUS, então vem correndo atrás. Se a gente olhar, o município, de uma certa maneira, ele se antecipou com essa estruturação junto à Unipan, né? Essa parceria lá já foi, de uma certa forma, uma antecipação para a solução do problema. Imagina se nós não tivéssemos aquilo ali. Então, ontem, inclusive, conversando com a superintendente, eu não vou entrar na questão do plano em si que está sendo analisado, mas assim, eles já estão fazendo toda uma reestruturação dessa distribuição de leitos e a utilização de estrutura ali já que era Covid, que talvez tenha uma mudança aí para a parte não Covid. Por enquanto, o hospital de campanha é só para Covid. Por enquanto, sim. Ô, Edivar, doutor, a última pergunta antes do intervalo. Tá, eu entendo a questão do Hospital São Lucas como uma empresa particular e que, prestando serviço bem ou mal, estava lá, né, com a sua função social e tudo. Mas ela tinha o Hospital São Lucas, no governo federal, seu grande parceiro, com o pagamento aí da questão do SUS. A tabela SUS é um problema sério, né? Mas aí eu pergunto o seguinte: bom, Hospital São Lucas não prestando serviço para o SUS, o Ministério Público, através do senhor, tem condições de obrigar um desses hospitais nossos particulares aqui a prestar esse serviço pelo SUS? Porque uma cidade com, né, mais de 150 mil habitantes, como Patos de Minas hoje, ficar desguarnecida, principalmente para a questão das pessoas mais carentes em relação ao trabalho do SUS, é muito complicado. Nós não podemos forçar a iniciativa privada a assumir um serviço público, né? Então, quer dizer, nós do poder público é que temos que nos esforçar para estruturar esse serviço para a população. Então, o que se cobra, na verdade, é que o poder público preste o serviço. Porque mesmo quando ele é prestado por um particular contratado, como o caso do Hospital São Lucas, o serviço de saúde, ele continua sendo do poder público. Então, o que eu sempre converso com os gestores: olha, esse serviço é nosso do poder público, é nossa responsabilidade. Se o particular contratado não está prestando o serviço de maneira adequada, nós temos que correr atrás. A responsabilidade é do setor público. É do poder público. A gente não pode pensar que está só... Ah, não, mas eu contratei. Ah, não, agora é uma OS. Ótimo, é OS, tá, mas a gente tem que cobrar da OS para ela prestar tudo de maneira adequada. Muito bem, eu tenho que fazer mais um intervalo. 8h47, a Minasaf Brasil, Funerária Patense, são empresas do Grupo Patense. Olha, comunica que continua a promoção Indique e Ganhe. Indique parentes e amigos, vizinhos, conhecidos e outras pessoas para fazer um de nossos planos e ganhe mensalidades como brinde. Minasaf Brasil, Prefeito Camudim 984, anexo ao velório da Funerária Patense. Indique ligando do 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. O Edivar vai já para a última rodada ali dos participantes. E eu falo de Dornelles Imóveis, está agradecendo aos clientes que adquiriram o seu apartamento no Residencial Grand Prix 2. Informa que ainda restam algumas unidades. Comunica o novo lançamento: o Residencial Luiz XV, 2 quartos, 1 suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, dornellesimóveis.com.br ou 999750403, 999750493. Vamos pro intervalo, 8h48, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rede Coop Patos de Minas, a união das 13 cooperativas em prol de nossa comunidade. Dia C 2021. Seja um voluntário sangue bom. Atitudes simples movem o mundo. Neste momento desafiador, sua doação de sangue é ainda mais importante para salvar vidas. Doe sangue e participe. Os primeiros 650 doadores ganharão um brinde personalizado. Campanha até 30 de junho. Confira os critérios para doação em hemominas.mg.gov.br. Realize o seu cadastro com a equipe da sua cooperativa. Dia C 2021. Doar sangue é simples, rápido e seguro para quem doa. Para quem recebe, esse gesto vale muito.
Faça parte da nossa campanha. Voluntário Sangue Bom. Realização Rede Cop Patos de Minas. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento: faleceu ontem em nossa cidade o senhor Arlindo Simão Caetano. Ele era conhecido como Arlindo Roque e residia na rua Pirapora, no bairro São Francisco, em Patos de Minas. Deixa a esposa Maria Celuta Batista Caetano, os filhos Sérgio, Eleusa, Aparecida e Edmar. Deixa ainda genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares. O cerimonial está acontecendo na Funerária Bom Pastor, na Sala 3, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário. E as homenagens de despedida acontecem até às 10 horas da manhã e logo após sairá para sepultamento no Cemitério Municipal Santa Cruz. Esta nota vai especial para as comunidades de Ponto Chique, Arraial dos Afonsos, Patos de Minas e região. O Serviço Funerário Bom Pastor informando o falecimento do senhor Arlindo Simão Caetano, o Arlindo Roque. Agora são 8 horas e 50 minutos. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h51, vamos fechar o programa, a rodada final, doutor Rodrigo. Eu pergunto para o senhor, a minha última pergunta, cada um vai fazer uma bem pequenininha, com relação à questão da hemodiálise, doutor. Se falou muito que a clínica que iria assumir a hemodiálise, que assumiu agora, teria que ter uma sustentação, leitos de UTI, um outro hospital para dar essa sustentação. Como é que ficou essa situação, doutor? Na verdade, toda essa questão da hemodiálise foi com base numa decisão da Justiça Federal, né? Então, quem acompanhou o caso foi o MPF, não foi o Ministério Público Estadual. Mas realmente é compreensível a decisão, né, judicial por conta do sofrimento daqueles pacientes, mas havia realmente algumas questões administrativas ainda para serem solucionadas e algumas questões até muito práticas, né? Porque havendo necessidade, por exemplo, de alguém lá na clínica do Rim, de um leito de UTI Sim. imediato, para onde que ia ser encaminhado? O Hospital São Lucas não estaria mais ali para receber, porque não estaria prestando serviço. Então, houve realmente alguns problemas e que estão sendo ajustados agora para dar cumprimento a essa decisão da Justiça Federal. E pode agravar mais ainda com o fechamento do São Lucas agora, né? Pode sim. Ô Zé, a sua última pergunta. Bom, então nós precisamos resolver mais rápido possível essa questão da pandemia, né, de Covid-19, porque isso suavizaria naturalmente a estruturação do atendimento normal. O senhor está com medo aí de uma terceira onda, doutor? Ela deve chegar, né? Agora já em julho, existe uma previsão de pico para o dia 4 de julho, só que por conta da vacinação, imagina-se que vai ser algo um pouco mais tênue em termos de ocupação dos leitos. Certo. Mas já se espera uma superlotação. Então é importante que as pessoas mantenham a cautela, o distanciamento social. Mas minha pergunta, Amália, é sobre as cirurgias eletivas, que hoje, de repente, o paciente pode esperar, mas amanhã pode agravar e, de repente, torna-se urgente, ou emergente, né? Emergencial. Cirurgias eletivas, tem condição de agilizar isso, doutor? E o problema é que agora a fila ficou enorme, né? E o que era eletivo agora virou urgência, né? Então, a situação se complicou muito. Vai terminar a pandemia e nós vamos ter um monstro para resolver depois. Agora, o que for ficando urgente e não houver um andamento, as pessoas podem procurar ou o advogado, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública para a gente ingressar com a ação. Eu venho ingressando normalmente quando passa de eletiva para urgência. Devar, só a última. Em relação ao hospital de campanha, doutor Rodrigo, a Curadoria da Saúde tem visto com bons olhos o trabalho que está sendo prestado pela Prefeitura no que tange aí ao hospital de campanha aqui em Patos? Sim, se a gente pensar que foi uma estrutura emergencial, que ela teve que ser ampliada da noite para o dia algumas vezes, né? Então a gente sente um esforço muito grande. Erros, algumas falhas, isso faz parte dentro de uma estrutura consolidada. Então imagina numa estrutura que foi criada de forma provisória, na correria por conta de uma pandemia. Então acho que dentro das circunstâncias que vivemos ali, o serviço vem sendo prestado de forma adequada. Alguma coisa que vai fugindo disso daí, aí as pessoas vão comunicando, a gente vai entrando em contato. Teve um caso até encaminhado por profissionais da saúde, liguei na hora pro município, conversei com o procurador-geral do município
ele acionou o prefeito que foi pessoalmente lá para resolver o problema. Então, assim, a gente sente uma boa vontade na solução dessas demandas também. Ô, doutor Rodrigo, a saída, a questão de Patos não mais continuar como cidade polo no atendimento da saúde, depende mais de quem? Do prefeito ou do governo do estado? Ou um conjunto de ações? A descentralização de alguns serviços é natural. A gente sair de uma visão macro para a visão de micros. Agora, Patos de Minas vai continuar como polo. É o maior município, onde tem a maior concentração de pessoas. Agora, nós precisamos estruturar os serviços, porque pensem o seguinte, como o estado olha, eu preciso colocar uma cardiologia. Aí corre atrás do município. Você quer ficar com a cardiologia? Não. Você consegue contratar? Não. Ele vai bater na porta do outro prefeito. Porque nós precisamos estruturar aqui. Pense, se a gente não conseguir estruturar aqui, vai lá para Belo Horizonte. Como já está hoje. A gente quer trazer esse negócio de volta. E os prefeitos da região têm colaborado, doutor, têm participado ativamente, têm agido para isso, para que fique aqui na região? Sim, todos correm atrás. Aí depende muito da estrutura. Às vezes o município é muito pequeno, não tem nem muita verba para participar daquilo. Por isso que eu falo assim, municípios de porte maior, principalmente Patos, tem que investir e manter essa condição e essa responsabilidade de município polo. A curadoria atende Lagoa Formosa, a comarca como todo, Lagoa Formosa, Varjão de Minas e São Gonçalo da Baeté também? Isso, a promotoria, né? Porque aí eu, como primeiro promotor de justiça, eu atuo nessas. Na coordenadoria, aí são os 33 municípios da nossa macro noroeste. Muito bem, nosso tempo já se esgotou. Ô, doutor Rodrigo Domingos Taufik, eu agradeço a presença do senhor aqui no programa, foi esclarecedor, deu notícias em primeira mão aqui, né, Zé? Essa questão da alta complexidade, o hospital regional, muitas notícias interessantes, e a gente, por isso que a gente queria trazê-lo aqui no programa, e vai ficar o convite para que o senhor volte mais vezes, porque nós vamos ter muito chão pela frente ainda, né, doutor? Vamos ficar em contato, né? Sim. Nós vamos ter muito chão. Muito obrigado, viu, doutor, pela presença. Eu agradeço a atenção. Nós agradecemos muito, nós todos agradecemos a sua presença, tenho certeza que ouvinte também, né, pelos seus esclarecimentos. Sucesso no seu trabalho, que a gente sabe que é extenuante, mas é uma responsabilidade que o senhor assumiu e abraçou isso com toda a vontade, com toda a intensidade. Felicidade, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Ô, Divar, até amanhã, Divar. Até amanhã, deixa eu agradecer aqui a participação dos ouvintes, o Marcos Santana tá o cumprimentando, falando da sua isenção ideológica, falando do equilíbrio, da clareza em esclarecer as questões. O Elton, vou ficar te devendo aqui o seu áudio, mas ele tá falando também a respeito do trabalho que é desenvolvido, a Maria Miranda, a Valson Magalhães, ao Clério Martins, Clério Bigode, ao Hamilton lá do Arraial dos Afonso, o Hamilton deu aqui, ó, a Maria das Dores, ao Vanderlei e tantos outros, Marquinhos, a Palminda, o Puti, ou seja, muita gente que participou aqui. De 2 horas, viu, muitas coisas aqui, muitas perguntas relacionadas também a outros assuntos, mas que você acompanha aí ao longo de nossa programação, nós vamos estar falando também em relação à questão de vacinas e outros assuntos também. Até amanhã, Divar. Até amanhã, bom dia. Agradecendo a sua audiência, agradecendo os nossos parceiros, Cicobi Credicorp, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, acesse dornellesimóveis.com.br, Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patens, 38238362, ou acesse grupopatens.com.br. Tem gás na Fátima Porto, em frente ao Mar de Minas, agora também com Disque Água, 3823-3131. Unipam, educação que transforma. Olha, vem aí Otaviano Marques com Rádio Ajuda, na sequência o Bernardo Franco com o Radar. Bom final de manhã, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Bom dia, capital nacional do milho. O diálogo se faz necessário, a informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Você está ouvindo Rádio Clube 98, Patos de Minas. 8 horas e 58 minutos.